8h05, já voltamos com o Folha no Ar, às 8h05, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje, dia 10 de maio, Campos segue com o tempo nublado, agora já teve uma aparição rápida do sol aqui, segue nublado com temperatura em 23 graus agora aqui no centro. Programa de hoje com a Luiz Abreu Barbosa na bancada. Estamos conversando com Renato Siqueira, arquiteto e ex-presidente do IMTT e roqueiro, metaleiro também. Você toca também só a campainha, né? Quando olha só a cabeça na parede, headbanger. E já falamos, claro, sobre a morte da Rita Lee no primeiro bloco, e agora a gente vira então a chave aí para uma das suas especialidades, então, a arquitetura e também a experiência lá no IMTT. Luiz, eu vou pedir você a gentileza de abrir esse bloco. Renato, vamos agora para a nossa vaca fria. Como eu diria, Capi, vamos no nosso canavial. Saudoso Capi. Dessas figuras também como Rita Lee que se perpetua. Deixa a marca, né? Deixa a marca. Muda, revoluciona e fica. Campos está sobre o estado de obras, né? Uma parceria do governo do estado, o governo municipal, o estado capitalizado pela venda do último ativo que tinha, que era a SEDAI. Uma boa relação com a pacificação dos Bacelar com os garotinhos, uma boa relação e sobre estado de obra. A gente vai para a periferia, retomada de bairro legal no Parque Saraiva, mas talvez, assim, e aí a sua especialidade, você é arquiteto urbanista, a principal artéria da cidade, viária da cidade, é o 28 de Março. Que essa mexe com todo mundo, né? Não é num bairro rico ou num bairro pobre. Todo mundo anda no 28 de Março. Antigo passeio municipal. Uhum. E eu, particularmente, me espantei quando eu tive que ficar um tempo no Rio. Quando voltei na quinta-feira passada, perdão, ali passando pela 28 de Março, tá até na capa da Folha da Manhã hoje, uma foto, você está ouvindo na matéria pela Caroline, que fez a matéria, no sentido de quem vem do centro para a pecuária, para o parque do Podinho, eu moro ali, esqueci o nome do parque, Tamandaré. Parque Tamandaré, obrigado. Eu moro ali, esqueci o nome do meu bairro. Mas ali um pouco antes de onde era Americano, né? Na faixa esquerda, uma pista dupla, na faixa esquerda, que é a pista mais rápida. Tá aqui na capa da Folha da Manhã de hoje, agulha feita em retorno, invade pista em 28 de Março, na altura do Parque Dom Bosco. Joséli fez a edição, uma grande editora, só que eu acho que a agulha é um substantivo brando, que para mim aqui é um anzol. Até pronto, o formato parece. Pronto para fisgar alguém e brincadeiras à parte, talvez causar até óbito aqui. Como é que você está vendo essas intervenções como arquiteto? Primeiro eu queria fazer um destaque do seguinte. Os deslocamentos viários no município, eles ocorrem com muito mais intensidade de leste a oeste do que de norte a sul. E os corredores de tráfego de leste a oeste, os de maior importância, são a Avenida 28 de Março e a Avenida 15 de Novembro. As obras pontuais que estão ocorrendo na Avenida 28 de Março, a natureza e a intensidade de intervenção, que é de raspa de todo o capeamento asfáltico, eu destacaria como o primeiro ponto questionável, né? Será que haveria a necessidade de raspar a 28 de Março inteira e refazer o asfalto? Esse é um primeiro aspecto, né, de questão, de dúvida, que eu coloco diante daquilo que tem sido feito. Especialmente se nós lembrarmos do outro procedimento assemelhado que foi feito não tem muito tempo, salvo engano, lá na gestão da Rosinha, que também se raspou
a Avenida 28 de Março inteira para refazer o capeamento, mas houve um tempo pregresso em que foi feito o mesmo procedimento na Avenida 28 de Março. Algumas questões que foram feitas na Avenida 28 de Março, né, ao longo dessas obras, são importantes e foram bem feitas. Por exemplo, eliminação de retorno ali na altura do Flamboyant, né, perto da praça que existe ali próximo à emissora de televisão. Se fechou um retorno ali que de fato causava muito problema. Outro aspecto positivo foi o nivelamento na passagem das ruas do Goytacazes com a Avenida 28 de Março, que você tinha um calombo ali e foi nivelado aquele aspecto ali, foi um outro aspecto de intervenção positiva. Agora, essa questão pontual que a Folha traz na capa, ela era muito pior, né? E aí ela era muito pior antes de 2017, porque... E até um certo ponto, em 2017, quando nós estávamos no MTT e fizemos uma intervenção naquilo ali, porque havia um retorno encabeçado de direção oposta, né, frontal de direção oposta, que causava muito acidente. Era uma reclamação constante de usuários da via. E causava muito acidentes, porque quando confrontava o carro de um lado querendo retornar para o outro lado, com o carro do outro lado querendo retornar para o lado oposto, ficava sem visibilidade tanto um quanto o outro. E aí o cara atravessava quase como numa loteria. E havia ocorrência de muito acidente. Nessa ocasião da intervenção, ainda em 2017, nós cancelamos o retorno que fazia para o Parque Leopoldina. Então a pessoa passou, a partir dessa intervenção, para veículo, nós deixamos viável, né, e acessível somente para motos. Quem quisesse de carro retornar para o Parque Leopoldina, ou fazia a partir do retorno do IFE, né, que existe lá, ou o retorno no Shopping 28. E essa agulha de retorno, se você pegar imagens pelo Google pregressas, né, ela havia sido encurtada e havia uma sinalização de tachão e de pintura também, a sinalização horizontal. Coisa que hoje não há. Essa agulha, do jeito que está feita aí, ela praticamente invade cerca de 1 metro da faixa de rolamento, correspondente mais ou menos aí a 1/3 da faixa, da largura da faixa, né, que tem 3 e 3,5, e o motorista se depara com ela numa espécie de susto, de elemento surpresa na via, né? Considerando sobretudo que ela está instalada na faixa onde você, no tráfego, imprime maior velocidade, que é a faixa da esquerda, a faixa inclusive através da qual você faz ultrapassagens. E se você observar em um ângulo, né, de visão em perspectiva, por exemplo, anterior a essa agulha, né, olhando para a Penha, do Parque Leopoldina olhando para a Penha, você vai observar que a pontuação da marcação da pintura das faixas, ela sofre uma alteração de alinhamento exatamente para desviar desse elemento aí. E outro aspecto que eu queria destacar, e aí eu considero relevante e até ele é grave, é que o Código de Trânsito Brasileiro ele não possibilita, enquanto orientação de legislação, a liberação do tráfego em uma via que não esteja devidamente sinalizada e demarcada. E a Avenida 28 de Março, enquanto uma via arterial, que é a via de maior intensidade de tráfego dentro da hierarquia viária, né? Você tem a via arterial, você tem a via coletora e você tem a via local. A via arterial está somente abaixo da via rodoviária. Então é a via de maior intensidade. A 28 de Março é uma avenida de característica de perfil arterial. Você ter o tráfego liberado sem a devida demarcação, sobretudo de faixas de rolamento, é um aspecto muito grave. Então você tem uma questão pontual, que é a questão dessa agulha de retorno, e você tem uma questão genérica, ampla, que perpassa por toda a Avenida 28 de Março, que é a falta da demarcação de sinalização horizontal com a definição das faixas de rolamento. Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp, o Aloysio já falou, você faz parte, esse grupo de WhatsApp é do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, e vem lá do Rider. Aloysio, me tira uma dúvida aqui, esse Rider Gonçalves, que foi Ridim, foi gerente da... Opa, irmão de João Neto.
Irmão de Bianca. De Bianca. Bianca Ótimo, Matosa. ótimo. Eu fico na dúvida do Ridley, mas é ele mesmo. Flamenguista inchado. Eita, sua. Gente muito fina, gosto dele. Já foi diagnosticado um problema sério em Campos. Algumas esquinas sem semáforo, onde os motoristas têm dificuldade de atravessar com segurança, por terem a sua visão encoberta pelo estacionamento de carros na rua. Situação às vezes agravadas por carros que param em cima da faixa amarela da esquina, aqueles 3, 4 metros ali que tem que ter. Uma faixa zebrada que se faz Da esquina, né? Uhum. Os caras param em cima daquela faixa. É necessário um planejamento para que os estacionamentos se situem sempre do lado oposto da esquina. Existe algum planejamento sobre isso? Ou você deixou algum planejamento sobre isso? Eu acrescento aqui a pergunta. Bom, pegando a última pergunta, se eu deixei algum planejamento, né? Eu acho que um dos grandes legados que eu possa ter deixado é exatamente a elaboração do plano de mobilidade, né? E lá no plano de mobilidade você tem elementos para poder agir nesse tipo de procedimento. Embora o plano de mobilidade que foi aprovado em abril de 2022 não tenha aproveitado todo o conteúdo que foi desenvolvido, né? Por exemplo, mapas temáticos cicloviários, de corredores de ônibus, isso não foi aproveitado, não sei por que razão. A questão de plantas, onde você fazia um melhor ordenamento, por exemplo, em questões de cruzamento, se fosse o caso, você implantar uma mini rotatória para poder diminuir o fluxo e ter um ordenamento de menos risco em cruzamentos. Aspectos como, por exemplo, esse de afastamento da esquina, na legislação já é proibido, né, por lei, você estacionar a menos de 5 metros do raio de curvatura de uma esquina. Então há uma natureza legal também com relação a isso. E eu me lembro de uma situação pontual quando a gente estava no MTT, nesse aspecto que a gente buscou intervenção, que foi a Rua Conselheiro Tomás Coelho com a Rua Voluntários da Pátria, né, perto ali daquele edifício Esplendore. Então, se você vem pela Conselheiro Tomás Coelho para fazer, o sentido de fluxo é único, né, você só pode virar à esquerda para poder alcançar a Avenida 15 de Novembro, você não consegue enxergar quem vem da Voluntários da Pátria por conta exatamente de uma ocupação indevida nesse trecho zebrado, né? E porque tem carro estacionado ali. Então, o primeiro procedimento que nós fizemos foi de criar a faixa de zebra para poder deixar sinalizado que era proibido essa situação. Depois isso não funcionou, a gente acabou instalando alguns gelos baianos, né? Chamado gelo baiano, os blocos de concreto, né? Para fisicamente você não... Gelo baiano? Não sabia não. Para você não possibilitar, não me pergunta por que não. Porque eu perguntei ao Coronel Levino, ele também não soube dizer. Então, colocou esse elemento lá para poder impedir. E aí a gente observou que mesmo assim o cara fazia o esforço de remover o tal gelo baiano. Como nós fizemos nessa intervenção. Remover aquilo ali tem que... nessa intervenção pontual, né, aí quando nós cancelamos uma das agulhas de retorno, essa de retorno ao Parque Leopoldina, nós instalamos gelo baiano aí, chumbado no concreto por um elemento de aço. Mesmo assim as pessoas retiravam, né? E quase que toda semana a gente tinha que estar refazendo essa instalação. Um outro procedimento que me ocorre aqui... Era mais fácil cumprir a lei? Era mais fácil, sempre é mais fácil, né? Mas parece que... Nesse caso, fisicamente, né? O negócio pesado é aquele chumbado no asfalto. O cara tirava. Semanalmente? Semanalmente. Principalmente depois que a intervenção foi feita, né? Lá com a Carolina eu passei, inclusive, a reportagem da época que mostra a sinalização, né, bem feita, bem recente, mas mesmo assim as pessoas semanalmente faziam essa ginástica aí. Outra questão que ocorre com relação a essa dificuldade de virada em esquina Rua Conselheiro José Fernandes com Rua Salvador Correia, né, também. E houve um momento, na época da IMUT ainda, que o arquiteto Ronaldo Linhares fez alguns procedimentos, né, para poder tentar resguardar esse ângulo de visão e possibilitar uma travessia segura, que era uma chamada, acabou sendo considerado como uma praça de esquina, né? Era uma pavimentação que você tinha alinhada no nível do meio-fio, com uma largura da faixa de estacionamento de 2,5 metros e recuado 5 metros,
tanto para um lado quanto para o outro. Então você fisicamente tinha um limitador de aproximação dessa esquina por conta desse elemento. Qual tem aqui no centro também esses? Tem, mas aqui no centro você tem elevatória, né? O chamado traffic calming, né? Que é alinhado para travessia de pedestre. Ali como se fosse um redutor, uma lombada. Não, tô falando dessa pracinha que você fala que na própria... na Formosa tinha aqui da uma... tirou. Aqui da banca também tinha, tirou. Isso aí, exatamente. Então você tinha aquele elemento ali que você evitava a aproximação. Esse é um tipo de instalação, por exemplo, que pode ser retomado para evitar isso e garantir esse ponto de vista que possibilite a travessia com segurança. É um item, né, um caso bastante... muito bem citado pelo Rieder e, sobretudo, a Secretaria de Planejamento pode lançar mão dessa retomada ou pensar em um outro elemento, né, que não possibilite o carro estacionar isso. E associado a isso, né, a colaboração da Guarda Civil Municipal pode rotineiramente fazer uma escala, de um roteiro para poder monitorar esses pontos e aplicar a multa, né? Eu lembro na época que o Murilo Diegues ocupava a Codenca, né? E ele falou assim, olha, em um determinado momento, uma determinada reunião, eu falei assim, olha, criança você ensina dando tapa no bumbum, adulto é mexido no bolso, né? E muitas das vezes a mexida no bolso ela acaba educando. Tem que falar ainda sobre mobilidade urbana, não sei nem se vai sobrar tempo para falar da parte política, por conta da alteração, pelo fato de você, coincidentemente, você gostar de música e Rita Lee ter, infelizmente, falecido na noite de segunda, mas a notícia foi divulgada só ontem, né? Uhum. Para fechar, de uma maneira geral, a gente começou falando do específico, né? Mas de maneira genérica, específico dessa questão dessa você também chama de agulha, pode ser o termo técnico, mas eu prefiro chamar de anzol. E vai acabar fisgando alguém. Uhum. É questão de tempo, no meu entender. Como motorista, não sou especialista você. Mas na parte genérica, a intervenção da Vigília de Março tem causado muita reclamação pela falta de aviso, sinalização para opções, né? Muita reclamação. É quase que diário isso. Como é que você vê isso como um arquiteto urbanista? Bom, esse é um aspecto também, com experiência na vida pública, né? Diria lamentável. E eu quero retomar essa questão da falta de aviso, falta de procedimento, falta de interatividade, né, com a própria sociedade, desde a implantação do Corredor Norte-Sul, que também é outra catástrofe, né? E eu diria que o aspecto... A cidade hoje vive uma figura de nó no trânsito. Os horários, em especial de rush, mas não só os de rush, passaram a ter retenções. Campos tinha algumas interrupções pontuais de trânsito. Tinham gargalos, né, que o trânsito tinha certa lentidão. Hoje não, hoje você tem interrupção. Se você trafega, por exemplo, a partir da Cidade da Criança, né, vamos tomar como ponto de referência, até a Rua dos Goitacazes, em determinado horário, você não consegue andar, né? Acesso ao centro do município, ele ficou muito piorado. E aí o que nos traz de proposta o Corredor Norte-Sul, né? Uma suposta facilidade de acesso ou de fluxo no sentido norte e sul do município. Mas eu disse no início, e a vida cotidiana da cidade demonstra que a maior intensidade de tráfego é no sentido leste-oeste, exatamente o oposto. Então você implanta um corredor que eu não sei em que aspecto ele tem favorecido, eu não consigo identificar tecnicamente o favorecimento desse fluxo, até por conta da demanda de trocas, né, entre os dois extremos que ele possibilita, mas eu vi sobretudo registro de gravíssimos acidentes no Corredor Norte-Sul, com capotamento de carro, inclusive. Na Avenida de 28 de Março continua a acontecer isso. A intervenção da Avenida de 28 de Março, ela, além de não ter um aviso prévio, né, e não ter sido justificada a sua intervenção, dada a amplitude em que ela ocorre, ela não orienta no sentido prévio de que vai haver intervenção em determinado ponto. Final de semana, agora sábado, eu me deparei, né, na Avenida 28 de Março com uma obra
na altura da Voluntários da Pátria, interditada, Avenida 28 de Março. Ontem me deparei com uma obra na Avenida José Alves de Azevedo, né? Esquina ali com Saldanha Marinho, né? De repente já vi interditada, em plena 10 horas da manhã, sem que haja um aviso sobre isso, né? Questões de obra da 28 de março, por exemplo, as intervenções poderiam ser feitas no período noturno, e não são feitas no período noturno, são feitas no diurno. Uma vez eu concedendo entrevista para uma emissora de televisão local sobre exatamente a obra da 28 de março, e a repórter falou comigo, olha só, a gente foi procurar alguém da prefeitura, e a pessoa da prefeitura falou o seguinte, não pode ser feita a obra no período noturno, porque o concreto não cura no período noturno, só cura no período diurno. Assim, pelo amor de Deus, isso praticamente, absolutamente não procede esse tipo de situação. Recentemente, perto da onde eu moro, houve uma intervenção no asfalto, na rua Conselheiro Tomás Coelho, uma rua bastante demandada, uma rua de bairro bastante demandada, que deixou de ter aspectos na hierarquia viária de uma rua local, passou a ser uma rua coletora muito importante. Mas a Águas do Paraíba foi lá e fez a intervenção à noite. Rasgou a rua, né, porque havia um vazamento, uma intervenção bastante significativa, mas fez o procedimento à noite e não atrapalhou a vida cotidiana de ninguém. Então o aspecto da 28 de março peca pela falta de anúncio prévio, peca pela falta de indicação de alternativa, né? O cidadão simplesmente se depara com a intervenção na via e não sabe para onde sair. E quando sai num ponto em que todo mundo imagina. Por exemplo, a obra da Avenida 28 de Março saturou a Saldanha Marinho. Saldanha Marinho. Né? Saldanha Marinho. Ficou um nó. Pessoa, né? Todo mundo só corria Saldanha Marinho. Alternativamente, quando eu me deparava com essa situação, a busca que eu fazia era pela Avenida Alberto Lamego, para poder, a partir dela, pegar um trecho do centro, trecho que era possível na Avenida 15 de Novembro, e aí agravou o aspecto alternativo de fluxo viário a partir da intervenção da Avenida 28 de Março pela Avenida 15 de Novembro por conta do DIC também. E a interdição, né? E aí você passou a acontecer duas coisas e isso foi impossível de sensibilizar o governo da impertinência de realização de obras na Avenida 28 de Março no período noturno, congestionando toda a cidade, todo o fluxo do município, justamente nesse eixo que é mais demandado de fluxo viário, o eixo leste-oeste. Bom, são 8h28, vamos ter que fechar esse bloco para a gente voltar, talvez tentar ainda no programa de hoje falar um pouco de política, apesar de que o tempo tá curto. Sobre o gelo baiano, na pesquisa aqui com o papai dos burros, vamos lá, gelo baiano. Gelo porque lembra o formato. Um bloco de gelo. Um bloquinho de gelo lá. Tem outros apelidos, mas esse é o que pegou mesmo. Baiano porque é tão preguiçoso que nem derreter derrete. Segundo a crença popular que está aqui no Google, pesquisei outros. Isso dá problema. Isso dá problema, mas é o que eu estou falando. Isso é responsabilidade do Google, não é minha. Mas é por isso. E de fato é muito pesado e causa estranheza ao Aloysio, a minha, qualquer um. A pessoa removia semanalmente, removia. O troço chumbado com aço. Eu acho que tava grana coisa para pagar academia, pelo amor de Deus. Sozinho mexer aquilo. Não, um homem. Não mexe. Não mexe. Até porque ele é colocado com um munkzinho, né? Uma maquinazinha, um munkzinho. Mas alguém conseguiu arrastar. Chumbado. Não, chumbado sem chance. Aí só um. Sei lá. Mas me parece que a questão do chumbado, né, era feita até que acontecesse a cura do concreto. É concreto fresco, né? Em estado pastoso ainda, a pessoa conseguia remover. Mas semanalmente acontecia. Era incrível. Entendi. Né? Então o cara aproveitou que você ficou. Antes de endurecer. Antes de endurecer. Teu camarada esperava. Vigilante. Vigilante. Ou a camarada, a gente não sabe. Não sabe. Bom, são 8h29, então a gente fecha esse bloco aqui rapidamente para o intervalo também, que é curto, e na sequência a gente volta para continuar conversando com o Renato Siqueira, arquiteto e ex-presidente do IMTT, ao vivo aqui na Folha FM, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. A sua equipe é essencial para a sua empresa.
e saber cuidar dela também.